Bem-vindos a mais um programa Orando pela Cidade. Esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, trazendo uma mensagem de esperança e um momento de oração para você se juntar a nós em oração pelos problemas da sua cidade, da nossa cidade. Hoje vamos falar sobre moradores de rua. Alguma vez na sua vida você já orou por eles? E, infelizmente, todos os dias ao sair de casa nós nos deparamos com pessoas em situação de rua. Cada uma delas possui uma história de vida diferente. E o que todas têm em comum é que, assim como você e eu, são pessoas que carecem de Deus. Os moradores de rua são pessoas que carregam diversos tipos de problemas. Entre eles estão o socioeconômico, familiar, saúde e muitos outros. A grande maioria deles possui algum tipo de vício. Os mais idosos geralmente são alcoólatras e quando trabalham catando papelão, por exemplo, o lucro é utilizado para o próprio sustento do vício. E os mais jovens, na maioria das vezes, são usuários de crack, maconha, cocaína, solventes e geralmente possuem problemas com a justiça. O mais surpreendente é que existem um grande número de pessoas afastadas do evangelho vagando pelas ruas. Isso é muito claro de ver. A questão familiar é o maior empecilho para que essas pessoas retornem para os seus lares. São vários os motivos que levam uma pessoa a morar na rua. Os principais são desemprego, perda da casa, da referência familiar e da autoestima. Esse grave problema social do país também deve preocupar a população. Deve mexer comigo, deve mexer com você. Você já reparou que muitos deles cuidam do seu cantinho como se fosse a própria casa? No frio da noite, um pedaço de papelão ou um cobertor se tornam o travesseiro e a cama. Em um carrinho de supermercado, eles guardam o pouco que possuem. E essa cena se repete em calçadas, praças e também no principal cartão postal da cidade. Isso me lembra um belo texto bíblico. Vamos ler juntos? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos neste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 3, versículos 16 a 24. Muito bom pensar nessas palavras fortíssimas que a Bíblia nos traz para uma reflexão, para ver se eu estou pensando nessas pessoas, se eu estou fazendo o meu papel como cristão, né, nesse sentido. E lembrando que Jesus ele não viveu encastelado dentro do templo, mas nas estradas, nas montanhas, nas praias, nos desertos, nas casas, nas ruas. Estava onde estava o doente, o aflito, o necessitado. Isso deve nos motivar a praticar boas obras, a amar os perdidos, orar por eles e fazer o bem para essas pessoas que muitas vezes são invisíveis para a sociedade. Tiago 1,27 diz: a religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Vamos ouvir o que o pastor Nizam Bahia tem a nos dizer sobre esse tema e também essa passagem que eu acabei de ler. Tiago diz que a religião pura e sem mácula
é a religião que nos concita a orar pelos órfãos, pelos necessitados, pelas viúvas. E a igreja é desafiada, entre tantos outros ministérios, a enfocar também essa questão, já que nós temos centenas e milhares de órfãos, de viúvas carentes, mas principalmente de órfãos, meninos, meninas, sem pais, sem mães, pela rua, perambulando, pessoas no começo da vida completamente à parte da sociedade, excluídas, e que alguém precisa fazer alguma coisa. E nós pensamos que a igreja, com certeza, é a entidade mais responsável. A gente não sabe como, mas a necessidade existe e alguma coisa precisa ser feita para o bem desses que sofrem. Se não houver uma mudança no momento presente, no instante em que eles estão precisando de uma ajuda, o que será dessa gente amanhã? Porque muitos já estão na cena do crime, na miséria, no roubo, e muitos atrás das grades, ainda praticamente no começo da vida. Então alguma coisa precisa ser feita, Lídia, e com urgência. Muito bom refletir, né, sobre essa passagem. E talvez você se pergunte, como que a igreja pode auxiliar nessa realidade? Será que podemos ser bênção na vida dessas pessoas e encher os seus corações de esperança? Vamos ver. Ensina, né, a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Nós sabemos, a igreja sabe do compromisso que tem, sabe que não é fácil, mas sabe também que o remédio não é só pão, roupa, comida, saúde. Isso ajuda. Mas é alguma coisa que possa penetrar o coração da criança ainda nas primeiras fases da sua vida. E agora, isso não é a criança que está no orfanato, esperando uma adoção, mas crianças dentro das próprias famílias. Sim. Que não têm tido a ajuda do pai, da mãe. Muitas crianças dependem só da mãe. O pai já foi embora. Nós vemos isso, por exemplo, em sala de aula, em colégios. Verdade. Nós temos um colégio lá em Recife, chamado Agnes Erskine, que é o colégio da Igreja Presbiteriana do Brasil, em que em uma das classes, entre meninos de 9 a 11 anos, 9 a 10 anos, foi feito um censo entre 30 crianças, 17, 18 delas praticamente não conhecem os pais. Os pais são visitantes. Quando aparecem. Então fica a mãe sozinha, responsável pela orientação, pela criação, pela educação. Esse menino geralmente se sente, às vezes, revoltado. E amanhã será também um como aqueles que estão marginalizados na rua, sem lar, sem pai, sem mãe, sem comida e sem nada. Então nós hoje estamos com esse problema muito sério da família que não tem assumido a educação dos filhos. E a gente pergunta, e mais tarde, o que será? Você vê que aí abre-se um leque muito grande para a igreja ajudar o pai, a mãe, se é que a criança tem pai e mãe, às vezes só a mãe,
por vezes só o pai também, para que alguma coisa nova surja na vida daqueles que amanhã vão ser adultos, inclusive assumir postos importantes da vida nacional. E a geração de hoje, o jovem de hoje, é o adulto de amanhã. E aí nós indagamos, que sociedade nós vamos ter daqui mais alguns anos? Que palavra forte! Como disse o pastor Nizam, há um Deus no céu que se importa com essas pessoas. Uma igreja que tem feito a diferença nesse sentido está localizada em São Francisco, nos Estados Unidos. Ela permite que moradores de rua possam utilizar os espaços dos templos para dormir, se alimentar e receber orientação espiritual e psicológica. O projeto chamado The Gúbio busca integrar moradores de rua ao convívio social. Às 6 horas da manhã, os templos abrem as suas portas aos desabrigados, ao mesmo tempo em que os fiéis entram para a celebração religiosa. Segundo o site oficial do projeto Gúbio, 2/3 do templo ficam reservados ao sem-teto e o restante para os fiéis. Enquanto eles descansam, os moradores de rua recebem apoio psicológico e espiritual, além da alimentação. Nenhum deles precisa se inscrever em nada, cadastros ou mesmo dizer o nome. Além disso, o projeto Gúbio distribui mensalmente um total de 150 cobertores em média, 100 pares de meias por semana, além de 75 kits de higiene, que incluem shampoo, condicionador, loção e sabão. Também 75 aparelhos de barbear e 50 escovas de dentes também por semana. A Junta Missionária de Pinheiros também possui um trabalho com pessoas que vivem essa realidade. O projeto Resgate reúne um grupo de irmãos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que se dispõe a evangelizar e resgatar usuários de drogas que moram ou frequentam a região da Cracolândia. Com esse projeto, a igreja não apenas evangeliza os dependentes químicos, mas também trabalha para que eles possam deixar o local e o vício. Sabemos que trabalhos como esse não são tarefas especiais e Deus coloca servos especiais para desempenhá-las. Como igreja, nós somos gratos a Deus pelos voluntários do projeto Resgate e pelo belo trabalho que eles têm feito. Se você também tem um chamado específico para esse tipo de trabalho, busque capacitar-se para que, com amor, faça o melhor para Deus. Que Ele abençoe essas iniciativas e que isso nos encoraje a fazer mais pelo nosso próximo. Agora, eu quero te convidar a, talvez pela primeira vez na sua vida, a orar pelos moradores de rua. Junte-se a nós em oração. Nós temos muito por que orar, interceder, para que a graça de Deus possa mudar muita coisa na vida da nossa sociedade. Então vamos orar pela cidade, para que Deus seja clemente e compassivo com a gente que habita principalmente a cidade grande. Deus bondoso, Deus eterno, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos, porque temos a convicção plena de que nada acontece na cidade, seja ela grande, uma metrópole de quase 20 milhões de habitantes como São Paulo, a grande São Paulo, seja ela uma cidade pequenina no interior. Muitas vezes, os problemas daqui são os mesmos problemas de lá. Nós intercedemos por aqueles que vivem em sociedade. Quando um depende do outro, em tantos setores, Senhor, da vida da cidade. Ninguém está só. Muito embora que hoje os homens, as pessoas pensam, estão sós, isoladas.
se trancam em seus apartamentos e não querem contato nenhum com os que estão ao redor. Mas nós sabemos, como já disse alguém, que ninguém vive como uma ilha, isolado, sozinho. Nós dependemos uns dos outros. Precisamos ter essa consciência e o desejo de nos auxiliarmos conjuntamente, inclusive repartindo o que temos com os necessitados, estendendo a mão àquele que se sente marginalizado, o que dorme na sarjeta, o que está no orfanato, o que está no estado terminal, dentro de um nosocômio, de um hospital da vida, os que estão em abrigos, como aquela senhora visitada há algum tempo atrás, lá em Recife, chorando, porque a senhora está chorando, porque tem 8 filhos e nenhum deles vem me visitar. Pessoas que se sentem abandonadas até pelos seus filhos. Quantos assuntos temos por que orar? Que a tua graça, Senhor, nos abençoe, a nós aqui, a tua igreja, para que alcance essa consciência plena que alguém precisa que estendamos a mão para ajudar. E ajudar não só com um pedaço de pão, com a roupa quente, no momento do frio, cortante de São Paulo e de outras cidades do Brasil. Não dar um abrigo, um amparo da chuva, do frio. Estudo é prestimoso, é bom, é necessário. Mas, Senhor, nós sabemos que o compromisso principal da igreja no momento, neste mundão tão desencontrado, é levar a palavra da salvação, da transformação de vidas, transformação de coração a essas pessoas. Que elas sintam, estejam numa creche, ainda criança, adolescente já, estejam na rua, atrás das grades de uma prisão. Quantos encarcerados nós temos aqui em São Paulo, de resto no Brasil? Milhares e milhares de pessoas que estão atrás das grades, que ainda há uma esperança para cada um deles. E Jesus é essa esperança. Ele é o caminho que nos conduz à salvação, quando ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Então, que a igreja se exponha de alguma forma, de alguma maneira, criando meios e condições, estudando estratégias, que pessoas que são marginalizadas e sofrendo, mas que estejam em qualquer esfera da sociedade humana, desde as esferas políticas, como falamos, das esferas da educação, da saúde, da segurança, possam ser também alcançadas por uma palavra de esperança, por uma palavra de salvação. Esse deve ser o objetivo principal da igreja, na cidade grande, principalmente nas metrópoles, como vivemos aqui em São Paulo. Obrigado, Senhor, por tudo, e que nos despertes para podermos ser úteis, instrumentos nas tuas mãos, para
auxiliar alguém que está precisando de ajuda material, contingente, passageira, mas principalmente de auxílio transcendente, de algo que fale da vida espiritual e da salvação. Oramos assim, agradecidos e confiados na mediação completa e perfeita daquele que está junto de ti, intercedendo por nós constantemente, o Senhor Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém. 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 Que bênção. Que bênção. O programa de hoje nos ensinou a orar por pessoas que muitas vezes parecem ser invisíveis pela sociedade. E eu te convido a, sempre que lembrar, continuar orando pelos moradores de rua. Eu te espero amanhã para mais um Orando pela Cidade. Até amanhã. Fiquem com Deus.